Esses dias eu estava reassistindo a série Breaking Bad quando me deparei com uma cena que me fez pensar bastante. Era um diálogo entre o personagem Gus Fring e o personagem Walter White. O personagem Gus Fring diz o seguinte: o que um homem faz? Um homem sustenta a sua família. O homem sustenta e faz isso mesmo quando não é valorizado, ou respeitado, ou mesmo amado. Ele suporta tudo e faz a sua parte, porque é um homem. Confesso que na primeira vez que assisti Breaking Bad, esta cena para mim passou batida. Mas como recentemente comecei a meditar mais sobre a condição masculina, ela me chamou bastante atenção. E você, o que você acha desta fala do Gus Fring? O homem deve sustentar, prover e proteger a sua família e a sua sociedade sem esperar nada em troca por isso? Vamos falar sobre essa questão. Radamés Manosso, aqui em Curitiba. Vamos lá. Quando nós falamos de questões que envolvem o papel do homem na sociedade, inevitavelmente nós caímos na questão da descartabilidade do homem na sociedade. Sim, o homem é o elemento descartável da sociedade, sempre foi assim no passado, é no presente e provavelmente continuará sendo no futuro. Nós vimos isto de uma forma bastante clara e didática no ano passado, em 2022, quando vimos aquelas imagens envolvendo a guerra que acontece lá no leste europeu. Os homens daquele país enfrentaram dois tipos de fila. A primeira fila que eles enfrentaram era a fila na fronteira, onde eles se despediram de suas esposas e de seus filhos que estavam fugindo para outro país, buscando uma condição segura, fugindo dos perigos da guerra. Depois de se despedir de suas famílias, estes homens iam para uma outra fila, a fila do quartel, onde eles iriam se alistar para assumir a condição de combatentes defensores de seu país. Então, ali fica muito bem claro a situação em que o homem é posto na condição de provedor e protetor da família e da sociedade. Eu sei que nesta hora, alguns ursinhos carinhosos podem fazer comentários aqui no vídeo dizendo que mas o Brasil não está em guerra. Realmente, não estamos em guerra, a maioria dos países não está em guerra, mas no Brasil e no mundo inteiro, são os homens que continuam executando os trabalhos mais penosos, as atividades mais insalubres, as atividades mais perigosas. São os homens que continuam carregando as pedras, correndo riscos e fazendo os maiores sacrifícios. Este é um papel biológico, um papel histórico, um papel cultural e um papel social do homem. E garanto que nenhum homem de valor, nenhum homem de verdade vai se recusar a enfrentar esses desafios, mas ele tem uma expectativa no final das contas, que ao final do seu sacrifício ele receba algum reconhecimento, alguma gratidão, alguma validação em relação aos esforços que ele empreendeu. E não é o que nós vemos no momento. A nossa sociedade ginocêntrica atual está em um experimento sociológico perigoso de desconstrução da imagem masculina, de desvalorização do homem, de diminuição do valor da função masculina na sociedade. Visivelmente, nós estamos assistindo uma aceleração do experimento ginocêntrico. Este experimento social perigoso, ele está destruindo a imagem do homem na sociedade. A imagem do homem está sendo desconstruída, tenta-se subverter a natureza masculina, tenta-se o tempo todo convencer as pessoas de que o homem já não tem mais um papel relevante na sociedade, que aquela figura masculina tradicional do passado já está superada e que a partir de agora o homem já cumpriu o seu papel histórico e social. Olha, este experimento é cheio de contradições, vai desabar pelo peso de suas próprias contradições e é um experimento perigoso, porque junta-se a esta contradição
do experimento ginocêntrico, outras nuvens carregadas que já serão visíveis no horizonte. Estou falando de coisas como o colapso populacional, estou falando de coisas como a crise do emprego, onde a maioria dos empregos pode ser substituída pela robótica e pela automação. Neste cenário futuro distópico, as contradições da sociedade ginocêntrica virão todas à tona de uma vez só. E nesta hora pode-se gerar um caldo de cultura bastante desfavorável, um caldo de cultura de conflito social. Então, é preciso ter em mente que essa desconstrução da imagem masculina, a desvalorização do homem tradicional, é uma atividade, é um experimento perigoso que vai trazer suas consequências a médio e longo prazo e não vai ser uma coisa bonita de se ver. Pensando aí nesta questão da valorização do papel do homem na sociedade, me vem à cabeça uma frase famosa do presidente John Kennedy. Disse ele: "Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país." É uma frase que tem muitas implicações. Vamos trazê-la aqui para o contexto da nossa discussão sobre valorização do homem. Uma das implicações dessa frase é a seguinte: não se espere recompensa antes do sacrifício. Primeiro vem o sacrifício, primeiro vem o serviço prestado, depois vem a recompensa. Esta frase não foi concebida somente para homens, é para todos os cidadãos, mas se aplica muito bem à condição masculina. Outra implicação desta frase é a seguinte: depois do sacrifício é esperado que a sociedade reconheça o serviço prestado. Então, sim, é cabível que um homem espere, depois de prestar serviços, depois de fazer sacrifício, depois de fazer a sua parte, ele deve esperar, com razão, algum reconhecimento, algum respeito e alguma gratidão. E esta segunda parte, na sociedade ginocêntrica, está sendo totalmente desmontada e esquecida. Ainda espera-se do homem o máximo de rendimento, o máximo de desempenho, mas depois de prestado o serviço, depois de cumprida a tarefa, o homem não recebe mais o respeito da sua família e da sociedade, ele não recebe mais a admiração das pessoas que estão próximas dele, ele não recebe nenhum sentimento de gratidão. Esta é uma condição perigosa para a sociedade, porque pode chegar um momento em que os homens vão começar a questionar: por que é que eu vou cumprir o meu papel se na sequência não serei reconhecido por isto? Deixem agora que eu apresente a minha opinião pessoal sobre esta questão. Deve o homem prover e proteger sem esperar nada em troca? Para mim, prover e proteger faz parte da natureza masculina. É um imperativo biológico. E para a natureza, em primeiro plano está a sobrevivência da espécie. Em segundo plano vem a sobrevivência do indivíduo. Sim, a natureza preparou o homem, deu-lhe uma natureza que favorece esta condição de ser provedor e protetor. E o homem tem que ir em direção a esta natureza e não se afastar dela. Agora, entendo, por outro lado, que estamos vivendo em um experimento ginocêntrico perigoso, um experimento cheio de contradições e que cedo ou tarde vai desmoronar sobre o peso de suas próprias contradições. No entanto, isto não vai acontecer hoje, nem vai acontecer amanhã. Então, cabe ao homem levar em consideração estas questões. Sim, ele tem que prover e proteger, mas, ao mesmo tempo, ele tem que exigir da parte da sociedade o reconhecimento, a gratidão pelos seus serviços prestados. Não devemos prover e proteger sem esperar nada em troca. O mínimo que o homem tem que esperar ao se expor ao risco, se submeter ao sacrifício, é um mínimo de reconhecimento, gratidão e de admiração da parte da sociedade. Obrigado por assistir. Chegou o tempo de provar que a grama é verde.